Olá a todos, este é o nosso primeiro episódio da Sociedade Secreta de Bibliófilos Mágicos. O meu nome é Vera, eu sou formada em História da Arte e sou escritora. E uma coisa e a outra estão, de certa forma, ligadas, porque eu não consigo viver sem a minha formação para escrever os meus livros. E a Catarina. Olá, eu sou a Catarina, sou revisora e tradutora de textos. Ah, Portanto, toda a minha formação a nível académico e profissional foi sempre à volta dos livros, sou uma grande amante de literatura. Ah, e pronto, e com isso surgiu aqui este projeto. Nós vamos agora falar um bocadinho sobre o que é. Ah, no fundo, este projeto nasceu em janeiro. Catarina Uhum. fez um convite de participar com ela neste projeto. Eu, claro, que aceitei logo porque eu adorei a ideia. Entretanto, a ideia tem tido muitas transformações e acho que também é super interessante falarmos sobre isso, porque eu gosto muito de como uma ideia surge e depois como é que ela se transforma. E Uhum. acho que também é muito importante percebermos como é que chegámos até ao nosso momento em que estamos agora com a sociedade. Sim. E se eu não me lembro, Catarina, era para ser um clube de leitura já, ou já não me lembro muito bem como é que era para ser no início. Eu acho que no início, porque a minha ideia, isto surgiu-me assim, um dia acordei Uhum, tinha isto na cabeça. A ideia era trazer leitores para os géneros que nós abordamos muito na sociedade, que é o gótico, a fantasia e o dark academia, e era trazer leitores. Portanto, uhum, era assim algo muito, não só ler livros em conjunto, criar uma espécie de comunidade, de clube de leitura, mas também um espaço onde pudéssemos discutir, os livros que líamos dentro destes géneros. Depois, com isto, surgiu a ideia de cursos. uhum. É algo Ah, para o projeto também. sim, exato. E depois começou-me a querer também, tive muita vontade de dar conselhos a escritores que escrevam dentro destes géneros, muito sobre world building, sistema mágico, e portanto depois acabou também por daí, por ideia tua, nascer o podcast. Sim. Nós, basicamente, em janeiro foi muito de brainstorming, tivemos a Uhum. chutar várias ideias para várias vertentes e nestes últimos meses temos estado mais a concretizar, a tornar mais possível o que é que nós nos podemos fazer, porque no fundo nós temos muitas ideias e queremos chegar a muitos lados, porque é importante também fazer aqui um parênteses para explicar quais são os géneros que Uhum. nós decidimos tratar na nossa sociedade, no nosso clube. É fantasia, Dark Academia e gótico, por Uhum. razões talvez diferentes e iguais ao mesmo tempo, porque podemos falar que todos eles trazem não só crítica social, os outros também os géneros que nós excluímos, de certa forma, também nos tratam, mas aqui é um tratamento diferente. Uhum. E, claro, também tem o peso de nós gostarmos muito destes três géneros, mas também são géneros que nos permitem criar debates de diferentes temas e é muito isso que nós também queremos fazer com o clube, com a sociedade, é criar o pensamento crítico e criar o pensamento de reflexão. Não é propriamente chegarmos a uma conclusão, Uhum. mas que possamos conversar à vontade e num sítio seguro sobre os temas que os livros nos trazem, que nos ajudam a tornar melhores pessoas ou a questionar um assunto que até ao momento não era, que não nos tinha passado tanto pela cabeça. E então Exatamente. nós queremos muito, estes géneros dão-nos muito essa abertura para podermos explorar então campos que não são tão explorados da ficção. Sim, Ou e que são seja, sim. explorados com muito mais imaginação, não é? Porque se formos a pensar no género do fantástico, existe todos universos que podemos criar, não é? E depois há a abertura para podermos explorar estes temas todos, não é? E fazer todas estas críticas. E portanto, acho que é um dos géneros mais criativo, onde o nosso imaginário não tem qualquer limite, não é? E portanto achámos interessante então abordar apenas estes três géneros ou subgéneros, vá. E no fundo, Sim. esses são os nossos pilares daquilo tudo que nós estamos a criar.
algumas coisas fomos esclarecendo e partilhando no Instagram e no Uhum. TikTok. TikTok mais tímido, mas o Ainda. Instagram, bem ainda, mas no Instagram nós temos estado mais presentes e Uhum. também já estamos a fazer alguns desafios, caso estejas a ouvir isto em agosto. Nós já começámos estes desafios em julho, mas ainda podes participar. Há sempre coisas a decorrer, é mesmo só seguirem as nossas páginas, principalmente o Instagram, que é onde nós estamos mais ativas e onde nós anunciamos com o que é que vem depois. Uhum. No TikTok não é mais num sentido mais de entretenimento por enquanto, Uhum. enquanto no Instagram também podemos ter essa vertente mais de anunciar. Uhum. Sim. E agora, como eu estava a dizer, estes são os nossos géneros, são os nossos pilares, e é também que nos ajudou a criar então a história e os departamentos. Exatamente. Nós pensámos em criar um ambiente académico, vá. Uhum. Acho que podemos dizer que é um ambiente assim um bocadinho mais académico. Nós gostamos do ambiente académico, mas não gostamos do tóxico, por isso vamos criar uma coisa amigável. Exato, exatamente. Mas achámos que era muito interessante manter isto tudo neste ambiente e, portanto, criámos departamentos de acordo com os três géneros que vamos explorar, com o projeto. Porque lá está, temos o podcast onde vamos dando, acho que posso já dar assim um bocadinho de spoiler, onde vamos abordar muito esta vertente do que é escrever fantasia, com conselhos para escritores, vamos ter também muitos convidados, e portanto temos esta vertente, depois também temos os cursos. Uhum. Em que vamos fazer também um bocadinho de leitura conjunta, acho que também acabamos por Vamos fazer falar um sobre isso. pouco. Depois falar um bocadinho sobre isso, tipo, de momento, o que é que nós temos planeado. Uhum, Sem me entrar em muitos pormenores, porque queremos fazer surpresa, mas nós temos pensado fazer diferente. Ou seja, nós vamos uhum, juntar os nossos dois saberes, nossos grandes saberes, que é literatura e arte, e vamos criar um tema. E durante um ano nós vamos então explorar um tema que só, por acaso, o nosso primeiro tema, vamos só comunicar no final de agosto, e dentro desse tema, a estrutura está com os cursos, para podermos ter então os nossos debates sobre o tema e refletir sobre vários assuntos, e teremos alguns clubes de leitura em que vamos ler em conjunto determinada obra. uhum. Também acho que podemos dizer assim, por alto, como é que está estruturado. Exato. Mas lá está, acaba por ter assim um pouco esta vertente um bocadinho mais académica. Uma coisa leve, isto é tudo muito leve, não é? Porque a ideia é entreter enquanto passamos o nosso conhecimento, não é? Mas queremos que isto seja algo muito dinâmico e, Uhum. portanto, que os leitores participem, que também exponham as suas questões, as suas ideias. E, portanto, pensámos em criar a sociedade, não é? Com estes departamentos que remete assim então um bocadinho para este lado mais académico. Ah, e não sei o que é que posso dizer mais. Nós não termino de contar a história da sociedade, mas vocês vão adorar. Quem já nos segue no Instagram já percebeu que nós temos uma narrativa de um tom encantado e nós queremos muito manter isso porque achamos que lá está. uh, Podemos ler com prazer, mas também podemos ler com um olhar mais crítico Uhum, e não queremos que seja nada pesado, porque também não é algo que nós gostamos de estudar desse âmbito, dessa abordagem mais pesada, não sei bem, ou agora não estou a lembrar outra palavra. Ah, e então nós usamos esta narrativa mais encantada também para ser uma coisa para que as pessoas também se sintam mais à vontade e que não uhum, haja esse peso que é a academia. uhum, E então, não podemos dizer ainda muito sobre a história vamos revelar.
daqui para a frente, vamos começar a revelar, também vamos começar a revelar a história dos departamentos, porque Uhum. tudo tem uma narrativa por trás para tornar então ainda mais mágica a experiência de estar dentro da sociedade, fazer parte dos nossos membros, que temos alguns membros de informação neste momento, mas a partir de setembro já serão membros já formados a começar o seu ano letivo, digamos assim. Exato. Mas nós temos sempre, nós colocamos desafios a estes futuros membros, mas os desafios estão sempre disponíveis no nosso Instagram, portanto, não é algo que nós fazemos só durante um período de tempo. Sempre que alguém quiser participar, é só ir aos destaques das histórias e tem lá tudo e pode fazê-lo. Porque acho que vai ser muito interessante, lá está, ter toda esta narrativa, não é? Em que temos esta dinâmica em que os leitores e escritores, se quiserem, também participam, não é? Portanto, e têm que passar por pequenos desafios, coisas muito simples, muito rápidas de se fazer, mas têm que passar por estes desafios para poderem pertencer oficialmente À à sociedade. sociedade. Sim. Agora estavas a falar disso, estava aqui a pensar que também o facto de nós queremos criar este ambiente a partir de setembro mais fechado no sentido de nós possamos estar mais próximos das outras pessoas, porque nós não queremos criar mais um clube de leitura, nem mais um curso, nós queremos criar mesmo uma comunidade e é por isso que a partir de setembro, pronto, será um bocadinho mais diferente e será exclusivo, entre aspas, só para se explicar que não terá só nas redes sociais, mas terá um cantinho especial, para podermos então, lá está, conversar e podermos sempre falar sobre livros, sobre os temas que vão ser abordados, que não é possível fazer fora destes ambientes, porque, lá está, mais uma vez, nós não podemos simplesmente criar mais uma coisa em que as pessoas não se sintam conectadas, mas sim Uhum. criar um espaço de conexão. Sim, e onde nós Não, podemos fazer o acompanhamento do percurso literário, e de leitura uhum. das pessoas, não é? Onde podemos dar sugestões personalizadas, esclarecer dúvidas se existir, se for o caso de alguém que está a querer escrever uma fantasia, podermos dar conselhos. Portanto, e isso só se consegue realmente se for assim um bocadinho mais fechado, não é? Este círculo onde, porque lá está, acho que para nós não faz sentido, e também não tem nada a ver connosco, não é? Com a pessoa que somos, apenas vamos criar um clube de leitura e fazemos as sessões e pronto, ficamos por aí. Não, nós gostamos de acompanhar, não é? E de podermos oferecer o nosso conhecimento de forma justa, não é? E lá está, é fazer mesmo este acompanhamento um bocadinho mais personalizado. Sim. E, e fazemos isto sempre de uma forma muito leve, que é por isso que criamos então a história da sociedade e a história dos departamentos, depois vocês vão poder ver, porque queremos que as pessoas se sintam parte, é como se elas estivessem dentro de uma história. E Uhum. acho que foi o melhor conceito que nós arranjamos até agora, de criar uma história dentro de uma história. E acho que Sim. vai ser super giro, e acho que as pessoas vão perceber. Uhum. Sim, também acho que sim. Nós já falámos um bocadinho sobre os nossos projetos da opinião, que então terá o grande tema, que será sempre um tema anual, em princípio será de setembro a julho, provavelmente, Uhum. e que terá várias atividades dentro do clube. Teremos jogos, teremos, já está, nossas salas de debate, o clube de leitura, os curtos, que sempre são ótimos para também acompanhar e também perceber mais do género e não só perceber também um bocadinho da obra onde ela se insere e Uhum. todo o contexto que está relacionado, que acaba por se tornar sempre o livro mais especial e, e dá-nos a oportunidade de conhecer novos mundos, novas realidades que não seríamos capazes de conhecer sem esse apoio.
E teremos também a nossa newsletter, que Uhum. será lançada, já foi lançada, nesta altura que o episódio saiu, já foi lançada. Assim que Exato. está disponível no o link no Instagram também, se vocês quiserem acompanhar, e também aqui debaixo do vídeo, na caixa também tem um link. Queres falar um bocadinho sobre o que é que vamos fazer da newsletter, Catarina? Sim, na newsletter, temos conteúdo exclusivo, onde, portanto, ficamos a conhecer mais a fundo a história da sociedade, a história dos departamentos, onde nós exploramos estes três géneros um bocadinho mais a fundo. Ah, e é também o espaço onde ficam a saber em primeira mão sobre cursos que possam vir a decorrer, sobre os lançamentos, inclusive, dos podcasts. Portanto, ficam a saber, ok, esta semana vai sair um episódio sobre isto. Ficam a saber tudo em primeira mão. E também pode ser um pouco personalizado. Portanto, nós temos a opção de os leitores poderem escolher que tipo de conteúdo pretendem receber através da newsletter. Portanto, nós estamos realmente a pensar em tudo, em tudo o que envolve o projeto. Todas estas, vou chamar gavetinhas dentro do projeto, estão todas pensadas para podermos fazer este acompanhamento personalizado. Ah, no momento em que que as pessoas entram na nossa página, que tem a sua acessos para a newsletter, no final da página têm extras opções, então, como a Catarina estava a dizer, de poderem escolher aquilo que querem receber. Ou seja, nós temos a opção de literatura gótica, literatura dark academia e literatura fantástica. Vocês podem selecionar as três, é possível selecionar as três, ou só selecionarem aquela que tiverem mais interesse e só recebem informações sobre isso. Poderão receber um e-mail ou outro geral, mas Uhum. nada por aí além. E assim nós também podemos, lá está, ajudar-vos a conhecer mais livros dentro daquilo que vocês gostam de ler. Agora, nós vamos falar, porque lá está, para vocês também nos conhecerem um bocadinho melhor, Uhum. nós temos aqui alguns desafios que criamos uma para a outra, para tornar isto mais dinâmico. Vocês já perceberam que nós gostamos muito de desafios. Então, nós criámos um top 5 de livros que sempre recomendamos, dentro dos três géneros. Queres mostrar os teus, Catarina? Posso mostrar qual é que queres? Vou buscá-los. Qual é que queres que eu comece por onde? Diz-me. Tu quiseres. Ok, então começamos com o meu género de eleição, que é o gótico. É a minha área de formação. Portanto, eu na faculdade estudei Línguas, Literaturas e Culturas, na licenciatura. E construí o meu percurso dentro do curso com minors e majors, focado em literatura portuguesa, mas também em literatura inglesa, em especial dentro do género gótico. E, portanto, o meu livro favorito não é é um dos, pronto, um dos meus livros favoritos, é deste género, e este é o meu favorito dentro do género. Foi confuso? Não, Ok, percebi. então. Então, o meu favorito é O Monte dos Vendavais, de Emily Brontë. É, ele já é considerado um pouco o romântico, portanto, da vertente do romantismo, mas eu gosto imenso do livro porque ele tem toda uma vertente gótica, não só pelo ambiente em que está inserido, mas pelos temas que também aborda. Não é um gótico que se possa dizer que tem uma criatura, um monstro ou um vampiro, não. Mas a forma como está escrita é tão dura, tão cruel, Bravo. sim, e todo o ambiente que envolve, que eu acho que este é um dos exemplos perfeitos de um gótico sem ter esta vertente do sobrenatural. Um, É, pode ter um pouco, mas é algo muito leve e muito breve. Portanto, o foco não é o lado sobrenatural da obra. E, portanto, eu gosto tanto desta história que eu tento sempre lê-la uma vez por ano,
Por acaso, no ano passado não consegui. Este ano espero conseguir ler novamente. Portanto, eu já li talvez 8 vezes, 9 vezes. Sim, Tem muitas anotações? muitas, muitas anotações. E ao ponto de ter duas edições em português. Portanto, eu tenho esta, que é da Presença. Uhum. Tenho uma que eu não te sei dizer de cor qual é a editora, mas é uma edição muito, muito, muito antiga, que eu encontrei numa feira de livros usados, há muitos anos, e tinha páginas que ainda tive que as cortar nas extremidades, porque ainda estavam seladas, não é? E depois tenho duas edições em inglês, a que eu usei na faculdade, da Wordsworth Classics, e tenho uma da Penguin em capa dura, que é lindíssima. E depois ainda tenho uma edição em alemão, porque sempre que eu vou a um país, eu compro a edição na língua, ao país onde fui. Sim, eu também tenho esse hábito que comecei a criar no Interrail de comprar, mas não tenho um livro específico. Ah, ok. Mas acho que lá está. Podia, por exemplo, também compro, tento comprar autores do país a que vou visitar, não é? Mas a edição do Monte ainda vais ter que trazer. É assim um bocadinho obrigatório para mim. Então, quando eu for à Itália novamente, vou procurar para ti uma edição Oh, obrigada. em italiano. Ok. Então, a seguir, literatura fantástica, Uhum. que é, a literatura fantástica é especial para mim, porque eu acho que nunca tinha contado. Portanto, informação em primeira mão. Porque quando eu comecei a ler desde muito pequenina, sempre tive o gosto de ter livros, mesmo quando era pequenina e ainda não tinha entrado para a escola, não sabia ler. Os meus pais contavam-nos muitas histórias e os meus avós, e portanto eu andava sempre com livros para todo lado, mais que não fosse para ver os bonecos. Portanto comecei a ler autonomamente, muito cedo, talvez a partir dos meus 7, 8 anos, que eu pedia livros aos meus pais. Portanto, não era algo que me tinha que ser imposto ou que eu tinha que ser um bocadinho guiada, eu própria já pedia. E, portanto, eu lembro-me de acabar de ler coisas como Uma Aventura, Os Cinco, e de repente, ahm, passar para o Twilight. Na altura, pronto. Eu estava talvez no oitavo ano, nono ano, por aí, e portanto deixei esta literatura mais juvenil e passei rapidamente para o fantástico e apaixonei-me por género. Portanto, a partir daí foi ler tudo aquilo que tinha vampiros, tudo aquilo que tinha lobisomens, tudo aquilo que tinha fadas, bruxas, sereias, etc. Tudo E que portanto, viesse. diz? Tudo que viesse. Sim, exatamente. E é curioso porque eu primeiro li Twilight e só depois é que li, por exemplo, Harry Potter e as Crónicas de Nárnia. Uhum. E fiquei apaixonada. Harry Potter é uma das minhas sagas favoritas. Sou completamente rendida às Crónicas de Nárnia, seja aos livros, seja aos filmes, adoro. Portanto, a partir daí foi um passinho até começar a ler O Senhor dos Anéis, por exemplo, e tudo de fantástico que me pudesse calhar em mãos. E portanto, este ano é especial e eu não consegui escolher só um. Mas isto é um top 5, por isso. Pronto, eu tenho um top 4. Ok. Pronto, tenho aqui quatro, e há um muito especial, mas acho que deixamos para o próximo episódio. Como tu quiseres. E portanto, tenho aqui Os Rivais Divinos, da Rebecca Ross. Esta é uma fantasia leve, não é uma high fantasy como O Senhor dos Anéis, por exemplo. É uma fantasia muito leve. Uhum. Ah, mas o que me chamou muito a atenção é o facto de a ter também romance, não é? Mas o que me chamou a atenção foi o sistema mágico, em que eu acho que está muito bem conseguido e para quem goste de
de escrever e de ler, eu recomendo muito, porque aborda este tema de uma forma muito interessante. E portanto eu estou aqui a tentar não dar spoilers. Aliás, até acho que podemos fazer depois um episódio sobre só sistemas mágicos que nós gostamos de ler nos livros. Com spoilers, que é para eu poder falar livremente. Spoilers de sistema mágico, não da história. Sim, 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 exato, exato. E portanto, este é um deles. Depois, eu tenho aqui mais dois. E pronto, olha, como é o top 5, independentemente do nos episódios que venha a seguir, eu vou falar dele. Portanto, depois, se quiseres, podes ralhar comigo em privado. Mas é este, claro. Portanto, A Herdeira de Calon, por Vera Barbosa, em que eu sou apaixonada por este livro. Não só. Portanto, este é especial por muitos motivos. Portanto, o primeiro é porque foi o meu trabalho de revisão enquanto revisora. Foi o trabalho que me deu a oportunidade de conhecer a Vera e ficarmos muito amigas. E, portanto, estarmos aqui hoje com este projeto também. E este livro é muito especial. Portanto, é super dinâmica a história. Acho que a Vera tem um sistema mágico muito único aqui no livro. Eu acho que nunca li nada sequer minimamente parecido. E, portanto, é maravilhoso. Ah, Tem uma dinâmica de personagens incrível. Tem os seus momentos mais sérios, mais tensos, mas há sempre ali algo que nos faz sorrir no meio do caos, no meio do sofrimento, no meio de tudo. E, portanto, este livro para mim é especial por muitos motivos. Acho que está muito bem conseguido e acho que devem todos ir ler, porque é incrível. Ahm, e pronto, mais não posso dizer, posso só se calhar dizer que haverá episódio sobre. E Vamos fazer, portanto, acho que vamos fazer só um parênteses. E nesta temporada que estamos a fazer da primeira temporada do podcast, além deste episódio introdutório, vamos ter então mais quatro. A primeira temporada terá apenas 5 episódios, em que falaremos no resto dos episódios, em cada um, sobre sistemas mágicos dentro de livros de autoras portuguesas. uhum, Isto vai ser muito interessante de sim, ver as diferenças e como é que poderão depois mudar. Por isso, fiquem atentos. sim, portanto, aí podemos explorar mais aqui a Herdeira de Calon, que eu estou muito entusiasmada por esse episódio. Depois, lá está, eu não consegui escolher um, não é? E portanto, trago A Casa no Mar Cerúleo, que é uma cozy fantasy, Uhum. em que eu acho que foi o livro que eu li no ano passado, se não estou em erro, e que foi o que mais rapidamente eu cheguei aos 5 estrelas. Li o livro em 2 dias. É rápido. Sim, é muito, muito bom. E eu acho que o que é interessante neste livro é que tem fantasia, tem um pouco de sistema mágico, mas eu acho que conseguimos esquecer isso tudo e centrar-nos no tema principal da história, que eu não sei se posso dizer, talvez. Não sei, está na sinopse? Deixa-me ver aqui rapidamente. Sim, portanto, o tema principal é a família. E, portanto, ao estarmos a ler, está escrito de uma forma tão bonita e tão simples que esquecemos de tudo o resto. Uhum. E para nós só importa que acabe bem. Estamos a ler e a torcer para que acabe realmente bem. E, portanto, acho que, por exemplo, para quem quer começar a ler fantasia, este subgénero, de cozy fantasy, é muito bom para começar, para iniciar, a explorar o género. Sim. E, portanto, vou pôr aqui de lado. O último é um. Muitos consideram gótico, Uhum. portanto, é um gótico contemporâneo. Pode ser, eu também concordo. Mas eu também concordo, também acho que tem o seu QB de dar cacadinha, que é o Sombras Imortais, porque
Passa-se num ambiente académico, tem sobrenatural, está escrito num tom mesmo muito gótico, mas ah, a universidade onde as personagens estão a estudar, acho que está muito bem conseguida toda essa parte. Ah, as aulas, a investigação que têm que fazer, lá está o ambiente, acho que está maravilhoso. E estou a tentar não dar spoilers, tenho muita dificuldade Mulheres que eu nisso. ainda vou ler e eu Exato. sempre estou a segurar para não ler já, porque ainda não temos o segundo traduzido em português. Nem sei Sim, se está escrito, não sei. eu penso que está em vias de estar a ser escrito pela autora. Acho que a autora está a trabalhar nele neste momento. Mas é mesmo muito bom porque lá está, o subgénero da Dark Academia pode ser muita coisa. Pode vir do thriller ou do policial, pode vir do romance, pode vir da fantasia, não é? E até é um subgénero que talvez ainda não esteja, os seus limites e as suas características ainda não estão muito bem estabelecidas, não é? Mas acho que este é perfeito, para, para dar como exemplo, e acho que depois de o ler vais querer tê-lo num clube de leitura ou num curso ou assim qualquer coisa, porque ele está muito bem conseguido nesse aspecto. E pronto, são o meu top 5 as minhas. Então, o meu top 5. As minhas recomendações não são as minhas favoritas, porque alguns desses livros vou mencionar já a seguir, ainda nesta nossa conversa. Então, decidi trazer outros livros que um deles não terminei ainda, mas considero que é uma boa recomendação. E pronto, eu vou falar um bocadinho conforme vou apresentando a razão de porque é que eu os trouxe, não é os meus recomendados de sempre, porque depende muito de com quem eu estou a conversar Uhum. e porque é que faço a recomendação, mas acho que poderá ser interessante termos aqui uns livros diferentes. Pronto, eu vou explicando. Por que é que eu trouxe a Fada Oriana, da Sofia Melbourne? Porque foi o meu primeiro livro de fantasia que me fez apaixonar por fantasia. E também foi o livro que me, de certa forma, iniciou à literatura. Eu, ao contrário da Catarina, que leu muitos livros pequenina, eu não tinha muitos livros para ler. Muitos deles, os que eu li, foi porque tinha que ler na escola e a memória mais presente que eu tenho é com este livro, que me fez mesmo Oh, apaixonar pela literatura. E apesar de ser uma história simples, uma história para crianças, acho que lermos em adulto a história que nos marcou em criança faz-nos não só recuar no tempo, mas também trazer-nos uma nova perspectiva sobre a mesma história. E por sim, isso é que trouxe a Fada Ariana, que é com esta capa que foi exatamente com a que eu li. essa capa é muito bonita. É. E é muito engraçado que depois, eu acho que na Herdeiro de Calo não menciono este livro, Acho que mas não. eu acho que no segundo livro acho que o menciono, sendo de uma personagem, porque é uma referência. A personagem usa como referência, mas também é uma referência do meu mundo pessoal. O outro livro que eu tenho aqui, claro, Oh. eu ainda não o terminei, mas eu estou a adorar. Já eu adoro a escrita, adorei a escrita. É o primeiro livro que eu leio do Oscar Wilde, Wilde, Uhum, e estou a adorar a escrita completamente. Gosto muito. É uma escrita assim muito fácil de acompanhar, apesar de ser um clássico, uhum. e estou apaixonada. Mal posso esperar por ler mais do autor. E esta em especial, o do retrato de Dorian Gray, não só por ser. É difícil de definir como um Dark Academia, porque não existia o género na altura, mas Uhum, existe já umas pequeninas. Uma reminiscência do que poderá vir a ser o género. uhum. E trata de dois temas que eu gosto muito de ler na literatura, que é beleza e obsessão. E por isso eu estou a adorar este livro e recomendo a quem quiser ler gótico, não um gótico assombrado, tem Sim, um bocadinho, mas não é nada de especial e é muito mais à volta desta questão
de sermos obcecados por uma beleza na juventude. Uhum. Pronto, É muito interessante o que tu disseste, porque é um gótico sem sobrenatural também, não é? Porque acho que muita gente acredita que o gótico tem sempre um elemento sobrenatural e nem sempre é assim, não é obrigatório, não é? Porque lá está, tem também muito a ver com o ambiente, com os temas que são discutidos, não é? Na obra. E no caso do Dorian Gray e no caso do Monte dos Vendavais, por exemplo, o sobrenatural é algo muito passageiro, talvez, seja a palavra mais acertada, mas não deixa de ser um gótico. exatamente, e eu acho que eu não, não sei, nós não podemos dizer isto porque nós não sabemos exatamente onde é que vem o Dark Academia, mas se houvesse um pai ou uma mãe, seria provavelmente o gótico. Uhum, Já nos traz, lá está, não é a questão sobrenatural, mas a questão da carga de tema que nos traz para nós refletirmos. E por uhum. isso também gosto muito do gótico, por causa disso. E este é um grande exemplo. Mais o que é? Que este não. Pronto, agora tenho aqui. Vou começar por este. Eu acho que para quem quer. É como aquele livro, sabes, recomendar para introduzirmos na fantasia. Uhum, No Close Fantasy, pronto. Eu recomendo também entrar neste estilo de livro. Eu vou recomendar para sempre. Eu não consigo não recomendar Caraval. Eu sei que muita gente não gosta do primeiro livro, e eu compreendo, talvez não gostem da personagem principal, e eu tive alguma dificuldade em entrar pela própria escrita, foi um choque inicial, porque não estava a contar que fosse uma escrita como é, uhum. mas eu amo a história e amo o sistema de magia. É muito simples, mas é muito romântico e depois tem sempre aquele ar de conto de fadas e eu adoro, adoro, adoro. Desculpa, eu Então, estou-me a rir porque sabes, o que vamos fazer a seguir, das questões que temos uma para a outra. ainda bem que tens este. Ótimo, ainda vais poder falar de outras coisas em relação a esse livro. Ah, e pronto, eu acho que, assim, uma história muito simples. É, chama mágico muito simples, muito, muito Uhum, simples, mas é encantador. E que estamos ali agarrados a tentar perceber como é que estas coisas acontecem e como é que existe o carnaval e o que é que se passa por trás. É tudo muito jogo e não sei. Eu acho que é muito fácil de acompanhar, uma escrita também muito simples e uhum. para quem quer entrar em fantasia também pode começar pelo carnaval. Claro que uma pessoa que já tenha lido, se calhar, o High Fantasy, o Senhor dos Anéis, Sanderson, Uhum. talvez não vá ter mais dificuldade em entrar aqui, porque isto é mesmo muito simples em relação Uhum. a Ai, esses fantasy. autores, Uhum. mas às vezes para relaxar, para não esperar muito. Acho que é muito divertido. Sim, é como a cozy fantasy, é muito para descontrair, não Sim, é? é também. Tem ali um bocadinho de. Não tanto a primeira trilogia tem assim um bocadinho de obscuro. Uhum. O segundo, a outra trilogia que também se passa no mesmo universo, tem ali um bocadinho de nada, mas é tudo muito dentro do encantamento. Ok. Então, passa assim um bocadinho ao lado. Sabes? Eu acho muito interessante como ela aborda tudo isso no mundo encantado. Uhum. Acho muito interessante. Ok. Agora, tenho dois livros do meu género favorito, que é da Dark Academia, e este aqui em específico não é propriamente mais indicado para entrar no género. Quer dizer, depende. Depende Ok. muito. Depende se a pessoa que vai ler preferir uma escrita mais atual. Ok. Mas pelo ser grande é que eu não o considero. Porém, a minha irmã foi a primeira que leu do género e apaixonou-se por causa deste livro. Então, lá está, depende muito de pessoa para pessoa e é muito difícil de recomendar. Sim, começa por este ou começa por aquele. Porque a Uhum. minha irmã, a Leonardo de Dark Fantasy, amou este livro, amou, amou, amou. E para ela foi o melhor que ela leu até agora. Porquê é que eu recomendo este livro? Nós estamos Muita a coisa rir porque este livro tem dado que muito falar. boas conversas entre nós, não é?
e pronto. E portanto, é por isso que nos estamos a rir, porque temos vindo a discutir o livro muitas vezes ultimamente. Sim, temos falado muito sobre ele e ainda ontem estávamos a falar sobre ele. Uhum. Mesma pausa para estas redes lindas, maravilhosas. Maravilhosas. Ahm, eu vou recomendar Babel, porque é um sistema mais muito simples, para Uhum. começar. Não tem assim nada de especial. Muito fácil de acompanhar a magia. Mas, A mas autora também especialmente, certifica-se que deixa tudo muito bem explicado, não é? ela quando faz sempre isso, quando não está no texto, está nas notas de rodapé e não há dificuldade. E eu gosto muito disso, de uma autora que não nos obriga a sair do próprio livro para nos procurar. Uhum. Acho que quebra ali um bocadinho a experiência. Então, pelo menos eu também tenho esse cuidado e gosto de manter-me ali e estar sempre a informar. Há coisas que temos que sair, mas pronto, se pudermos evitar, melhor. Mas especialmente pela academia, de se passar tudo na época que se passa, de podermos explorar uma Inglaterra muito imperialista, Uhum. de podermos viajar pelo mundo desta época, embora haja sempre alguma coisa ou outra que é ficção, Uhum. mas está muito real. E dá para perceber, e pronto, e os sentimentos todos que me faz sentir, de raiva e todo o resto, acho que é uma boa leitura por isso, por nos ajudar a pensar o mundo. Uhum. Através, lá está, através da ficção, nós podemos pensar o nosso mundo, que não é assim tão distante. Parece que passaram muitos anos, muitos séculos, mas parece, no mesmo tempo, parece que foi ontem. E é basicamente isso que eu recomendo do Abel, é que podemos ler sobre política sem parecer que estamos a ler sobre política. Hum. Podia recomendar outras coisas sobre o Abel, mas se fica assim, só no ar. Ficamos por aqui por enquanto. Exatamente, fica assim. O último livro que eu recomendo é um Lar que Academia também, e este sim, eu acho que é o mais fácil para entrar no género, que é como se fôssemos vilões. A escrita é muito simples, é um Curioso, eu achei thriller. que ias recomendar outro. Não, não, calma, assim não. Assim, para entrar no género, este é o Ok. caminho de. Eu já li três bigalhões de Arca Academia, que são os considerados os maiores da Arca Academia, que é a Babel, este e o outro, que Uhum. depois vou falar mais tarde. Ah, vais falar mais tarde. Eu estava a achar estranho. Babel, está cá, está cá. Mas isto é mais simples para mim. Assim, tirando a parte que eu acho que este livro precisaria de notas de rodapé, porque quem Uhum. não leu nada de Shakespeare nem conhece a obra que é citada aqui, tem muita dificuldade, eu acho, é a minha perspectiva, a acompanhar, porque percebemos que há ali citações que são ditas em diálogos, mas perde-se muito do contexto. E De não acho que, saberes acho que o de livro onde ganhava muito vem. mais. Diz? É de não saberes de onde vem exatamente. Sim, é não perceber bem o significado exato daquilo, que eu posso ter a minha interpretação, e Uhum. isso é ótimo no livro, mas também, pelo menos no meu outro lado de investigador, gosta de saber exatamente porque é que aquilo está ali, sabes? Porque eu acredito que o texto ganhava muito mais corpo, muito mais, era Uhum. muito mais interessante se nós entendêssemos porque é que aquela personagem diz aquilo. Ok. Uhum. É, lá está, eu acho que poderá haver esse lado de nós interpretarmos como quisermos, mas uma nota de rodapé, acho que seria muito interessante, ou não sei, ou um início, explicar um bocadinho da obra em si que a autora fala dentro do livro. Uhum. Eu senti necessidade, eu gostava de ter tido isso. Mas Sim. tirando isso, é muito fácil de seguir, lá está. É um Dark Academia, eles são obcecados por teatro, eles são atores a aprender, existe um thriller, né? Por isso a gente já sabe que aconteceu alguma coisa. É o típico Dark Academia, e é uma escrita muito simples e não há nada assim muito para explorar que seja complicado para entrar dentro do género, tirando aquela questão de que eu acho que devia ter notas para ver. E por isso é Uhum. que eu recomendo, e é o livro que eu recomendo para entrar neste género, a começar por este. Porque a minha irmã, nossa, a minha irmã também o leu e também gostou muito, porque era muito fácil de ler, era muito rápido. E Sim. acho que para quem tem um bocado de medo de entrar no Dark Reading,
sim, vamos conversar. Traz sempre temas que nos fazem refletir e às vezes crises existenciais. Este aqui não tem tantas crises existenciais, podem entrar, mas tem o seu final ambíguo como um bom Dark Academia. Isso é bom saber. Não, tem este, por acaso, os três têm assim um final ambíguo. Eu gosto muito de finais ambíguos, eu gosto de explorar. Assim, o que é que poderia ter acontecido? Eu gosto. Muito bem. Eu acho que já falámos, não é? A maior parte daquilo que tínhamos proposto falar no primeiro episódio. Acho que as pessoas acabaram por nos conhecer um bocadinho também melhor. Uhum. Também as nossas escolhas literárias também falam por si. Mas, como em todos os episódios, que já é uma coisa recorrente que nós vamos fazer aqui no podcast, é trazer sempre três perguntinhas. E como hoje não temos convidadas, nós planeámos três perguntinhas para cada uma. Exato. Queres começar tu a responder? Começo eu? Como é que preferes fazer? Eu vou começar a perguntar, como Ok, acabei de falar, acho que vou dar aqui uma pausa. ok. É justo. Catarina, que autor gostavas de traduzir, rever? Ok, então. ah, acho que isto é óbvio. Gostava muito de continuar a ver-te a ti, como é Não, tem óbvio. que ser um novo, escolhe outra. Mas gostava muito de experimentar traduzir ou rever a Rebecca Ross. Quando? A Rebecca Ross. Sim, a Kwang, não sei se não me ia chatear com ela. Então, Então, não é, já ia estragar já a tua experiência de leitora. sim, exato. E então prefiro. É melhor Já não. vou seguro. Fico só como leitora, que vou apreciar de certeza absoluta tudo o que ela escreva. Mesmo que fique um bocadinho chateada, acho que enquanto estiver a olhar só em como leitora, posso conseguir perceber. Se tiver, porque lá está, estar a traduzir ou a rever, estamos a trabalhar o livro, É não é? verdade. Claro que respeitando sempre. Se estiver a traduzir, respeitando sempre a voz da autora. Se estiver a rever, respeitando sempre a voz da autora e do tradutor, não é? Uhum. Mas estou a trabalhar o livro. Ah, e lá está, há muita coisa que não estou tão atenta, não é? Porque as leituras que se faz a trabalhar o livro são muitas, mas enquanto revisora estou muito atenta a gralhas ortográficas, a pontuação, o ritmo, tudo mais, e muitas vezes a parte da história, a parte do sistema mágico, no caso dela, que ela escreve também fantasia muito, não é? Acaba por ficar um bocadinho mais para trás, não é? Porque se eu estiver a rever, esse trabalho já foi feito pelo tradutor ou editor. E portanto, acho que depois, se eu for lê-lo novamente, eu nunca vou conseguir lê-lo com olhos só de leitora. E portanto, acho que prefiro a quando manter-me só a leitora assídua. Mas gostava muito de traduzir ou rever a Rebecca Ross. Sim. Eu, por acaso gostava de te ver, traduzir, rever o da Samantha, o da Oh, Diorado. das Laranjeiras, se não estou em erro. Acho que ias gostar muito. Uhum. Interessante. Eu ainda não li, mas está na minha lista. Eu ainda não li, mas acredito que pela complexidade ia ser um grande desafio. Sim, até porque, lá está, eu gosto muito de rever fantasia porque são desafios, não é? Porque um livro é sempre diferente do outro, o sistema mágico normalmente é sempre muito diferente, não é? E isso é muito giro de trabalhar nesse registro. Sim. É sempre é que tu vives entre sistemas mágicos. É, É saltito de um para o outro, não só a ler enquanto leitora, mas enquanto profissional da área, é verdade. e olha, então, olha, a próxima pergunta calha mesmo bem, que é, se eu posso escolher um, Ai, ou género gótico ou fantástico? ai, crueldade.
É que eu nem me precisava que aqui diga que assim, não. Ela vai ter dificuldade a escolher gótico ou fantástico, então pronto. Ai, Vamos pular aqui. na vertente de leitora, enquanto leitora, Sim, sim. Se se crueldade. quiseres Ai, ó, dizer, Vera. se quiseres dizer, como revisora, eu era este, como leitor é este. Eu também aceito, mas vais ter que justificar. Ai. Ahm, não sei, não consigo escolher. Não consigo Assim, escolher. Porque não consigo escolher, mas por motivos diferentes. Porque no gótico interessa muito a forma como exploram os temas, e na fantasia interessa muito a forma como é construído o sistema mágico e o world building. E portanto é por motivos muito diferentes, não é? mas se só pudesse ler um, qual Para é que sempre. escolhias? Sim. O que é que preferias? Preferias estar a lidar com temas, a pensar internamente sobre eles, ou a viver Não, grandes aventuras não, e que ia-me estudar? fartar. Já estava a pedir a tua resposta. Então acho que talvez a fantasia, pronto, a literatura fantástica. Algo Porque positivo. Poderá haver um fantástico é gótico. verdade, é verdade. E porque normalmente são sagas, portanto ia ter sempre o que ler, Nossa, não maravilhoso. é? Assim, Não o é? mundo nunca mais acaba. Que ótimo! Não é? Portanto, duologias, trilogias, sagas, eu ia ter sempre entretém. E então, pronto, talvez então literatura fantástica. Escolhido. Agora, um livro que tens de ler antes de terminar o ano. Tenho dois, pode ser. Pode ser. Então, o primeiro é este. Mas começando a escolher ler os outros. O primeiro é este, Boa escolha. porque tu andas há talvez um ano a falar no livro. Finalmente comprei na Feira do Livro contigo este ano. E eu pensei, não, tenho uma TBR que nunca mais acaba. Tenho, é verdade. Faz parte. Sim, tenho leituras para fazer para trabalho? Tenho. Tenho leituras para fazer para a nossa sociedade e para tudo aquilo que vamos ainda fazer? Tenho. Se quero ler este, quero. E então. Olha, mas muito rápido. Eu li a trilogia toda. Um mês e meio, dois. Os três Uhum. livros. Pronto. Podia ter lido mais rápido, podia. Mas eu também sou uma leitora um bocadinho lenta. E gosto de tudo. Quando eu gosto do mundo, não quero que ele termine nunca. Então arrasto um bocado para nunca sair. Mas leio muito rápido. Sim. Eu acho que nós temos isso em comum. Nós levamos o nosso tempo a fazer as leituras e quando estamos a ler meramente por prazer, acho que vamos um bocadinho pelo que nos apetece. Uhum. Portanto, eu posso ter uma TBR cheia de fantástico, mas naquele momento apetece-me um romance, então vou comprar um romance e vou ler um romance. Acho que somos um bocadinho assim, acho que nisso somos muito parecidas. Sim, eu tenho a minha TBR, a maior parte está lá é fantasia. Sim, É, é, eu como gosto muito de eu. fantasia. Mas ultimamente, se eu tiver ali um livro de gótico ou se tiver ali um livro de não, que academia nem sequer vai para. Quer dizer, tenho lá, não sei, estou a mentir. Tenho sim senhor no TBR um, porque o outro acho que não é bem da academia, ainda tenho que explorar muito melhor isso. Mas pronto, eu passo já à frente, eles não entram sequer, sabes? Apesar que esse está lá porque eu não quero ficar sem ninguém para ler, de dar dividida. Então ele está lá à minha espera. Está de reserva. Mas sim, eu também sou assim, são muitos moldes. Dificilmente tenho romance contemporâneo. Uhum, Tenho neste momento, espero ler no verão, quero ler o Bruno. uhum, Também é a primeira vez que eu vou ler um livro do Bruno, então estou curiosa, tenho para ver como é que ele escreve, como é que ele desenvolve a história. E tenho um uhum. meio livro, que não deve ser bem romance, Ok. mas tenho que ver. Já combina com o verão, mas sim, eu sou assim, sou muito de mood. Mas ultimamente tento ler coisas meio Sim. assombrosas.
eu estou agora aqui a olhar para a prateleira da TBR. Tenho praticamente, tenho um clássico, fantasia que já não cabe assim, e portanto já tenho assim deitados por cima. Os meus Ah, estão todos assim, já não cabe. diz? Os meus estão todos deitados, porque a maior parte são assim. Então são enormes e não cabem. Depois ocupa imenso espaço, não é? E depois tenho Dark Academia. Pronto, talvez dois. Há um que pode ser considerado fantástico e Dark Academia. E pronto, e depois é fantástico que não vejo o fim àquilo. Mas é bom, que significa que vou ter sempre o que ler. Quando os Exatamente. vou ler, Não sei, mas vai acontecer. mas eu um dia vou-me reformar, não é? Exato. É, Algum dia vou ter que ter muito tempo. exato. E tenho um romance, que me ofereceram no Natal passado, que nada faz um ano e eu ainda não o li. Mas é um romance assim com um ambiente muito outonal, que eu gosto muito do outono. E portanto, romances que eu leia são esses assim, com essa vibe mais outonal, mais cozy. Ah, e de leitura muito leve, porque é aqueles que eu leio quando já estou assim um bocadinho cansada de ler fantasia, porque lá está, eu depois tenho este problema que é, eu por vezes não consigo ler só por ler. Tenho sempre uma caneta na mão, vou tirando notas, pronto. Mas também eu, com todos rabiscados. E isso às vezes é cansativo. Ou quando já estamos muito cansados e nos apetece ler, às vezes depois não conseguimos desligar este lado da leitura, não é? E é muito cansativo, é ainda mais cansativo ler assim. E então às vezes tenho assim estes romances assim que é mesmo só para ler. Honestamente, não sei. É, Eu percebo. e Eu, pronto, diz. Estava a dizer que, por acaso, eu agora, qual livro que estou a ler, que é este, A Volta no Parafuso, eu esforcei-me para não rabiscar nada. Só há pouco tempo é que eu comecei a fazer alguns apontamentos, porque eu sabia que ia ter esse mesmo problema, sabes? Ficar mais cansada. E é um livro que quer super, atenção, 100% atenção, pelo menos para uma primeira leitura, e então eu tentei não rabiscar, mas não consegui. E já comecei a rabiscar. Mas no início não tem nada, então parece que eu não gostei do livro, porque eu fico com essa sensação de quando não rabisco nada, que parece que eu não gostei, mas não tem nada a ver. É simplesmente que requer muita concentração. Sim, Então, fica para uma próxima leitura os rabiscos. uhum, sim. E entretanto tenho mais um que é As Promessas Cruéis, porque já li o primeiro, no ano passado, ainda não li este, e preciso de ler. Eu sinto que preciso de começar a fechar duologias, trilogias, sagas, preciso de fechar. E então preciso fechar esta, porque estou muito curiosa, só que lá está, entretanto puseram-se outras leituras à frente, um bocadinho mais também por motivos profissionais, e portanto tive que deixar estas um bocadinho para trás, e porque quero ler antes que saia o filme, porque já foi anunciada a produção do filme, Seria. e eu quero acabar, fechar antes do filme sair. Portanto, não quero cometer erros, como aconteceu quando era adolescente, que li o primeiro do Divergente, saíram os filmes. E eu pensei, agora, enquanto não sai o segundo, vou ler. Não, não aconteceu. Resumidamente, li o primeiro, vi os filmes todos e não voltei a ler, porque já tinha visto os filmes, e então depois era aquela coisa. Mas eu já sei o Uhum. que é que acontece, já sei como é que acaba. Tu gostas de spoilers? Certo, mas depois ficou. Eu com Fui, preguicita. fui ler outras coisas e pronto, eu não E quero ficou para trás. e eu não quero que aconteça com este. E então quero muito acabar o ano, acho que não vai acontecer, mas Não, não digas isso, não. Confia, tens de confiar que consegues. com as leituras que eu tenho para fazer, mas quero muito ler este, pelo menos começar ainda este ano. Acho que sim. Acho que esse lá para novembro estás a pegar nele. Talvez, ele é um bocadinho grande. Mas eu não digo que termine este ano, mas tu vais começar este ano. O objetivo é pelo menos começar.
este ano. Temos que ser razoáveis no objetivo. Pronto. Exatamente. Pronto, agora tenho eu umas perguntinhas para ti. Conta coisas. Então, a primeira é: eu gostava muito de saber que histórias é que ainda gostarias de contar um dia. Pode ser algo que não precisa estar nada estruturado, pode ser algo que tu tenhas um tema que gostasses de falar ou um género que gostasses de escrever e ainda não tenhas tido a oportunidade. Eu posso falar de três. Oh, Posso. São coisas diferentes. oh! Eh, Porque são livros, são histórias que não estão estruturadas, Uhum. mas já há alguma coisa que eu penso há algum tempo e então vou apontando ideias para depois pegar em tudo e ver como é que eu vou fazer aquilo funcionar. Ah, duas delas já comecei, mas é assim muito ainda de experimental de o que é que eu vou fazer aqui. Ok. Então, posso falar a mais antiga, que eu comecei, a ideia surgiu porque na altura tinha palavra contra palavra com a Elizabeth Martins de Oliveira, se acho que assim ela se chama, que também é Uhum. uma escritora. Um, e nós tínhamos uns desafios e íamos escrevendo pontos para esses desafios palavra contra palavra, que era um evento no Instagram que nós fazíamos anual. Penso ou duas vezes por ano, ou era anual, já não me lembro muito. Mas um desses temas era sobre o dia de São Valentim, sobre o amor. Então, tínhamos que escrever alguma coisa relacionada com isso. E eu, na altura, o título continua a ser o mesmo, não sei se será o título final, mas era escrito nos astros. Porque era, Oh, basicamente, é no futuro, é um cyberpunk, é no futuro, entretanto já me mudei era uma coisa à parte, mas agora já não é, já é uma coisa no mundo real, só que no futuro, e é um momento em que as pessoas perderam completamente a conexão uma com as outras e não sabem como se relacionar novamente. Então é criada uma aplicação que é baseada nos astros em que une signos. ai, E adoro. faz um match. Uh, e a história explora, pronto, explora, neste caso, explora o signo de Leão, o signo de Capricórnio. São os dois. E é muito, pronto, é um cyberpunk, é no futuro e tem o primeiro dois capítulos escritos, mas ainda tem que ser muito trabalhado e vou explorar muito essa temática daquilo do que vamos perder se o mundo seguir um certo rumo tecnológico. Uhum. Outra, assim, que também já comecei, é um gótico, é a relação entre duas irmãs, e está ligado ao tempo dos antiquários. Uhum. Vai ser explorado ali alguma coisa entre os antiquários, coisas que se guardam, que ficam esquecidas, e eu quero explorar muito a temática da obsessão, novamente, mas ligada mais ao mar. Ok. Eu não posso contar muito mais do que isto. E será uma relação ali entre as duas irmãs. E que é uma coisa que acho que nunca explorei, a relação familiar deste sentido de irmãs, Uhum. por isso vai ser novo. Claro, com os temas há uma mistura, mas isso é o ponto central. E tenho esta história que ainda não tive a oportunidade de começar, mas eu ano passado andava a explorar muitos ideias. E uma delas era alguma coisa a ver com a Grécia Antiga. Ok. E eu, pronto, eu estava a pensar, vou escrever um retelling. Aconteceu surgir uma ideia para um retelling, mas não é sobre isso. E então, o que é que eu pensei? Uma história com arqueólogos e há aqui qualquer coisa que vai ser contada em três pontos de vista diferentes e tem a ver com aquilo que nós achamos que é real. E pronto, eu não consigo adiantar muito, mas estou muito curiosa para começar essa história, porque já sei como é que ela vai terminar, já sei como é que eu quero contar, qual é o tom, eu sei essas coisas todas, mas eu Adoro. não tive tempo para elas. Adoro, 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 adoro. Então, vai para as três, assim, mais diferentonas. Então, a segunda pergunta é: o que te fascina tanto no subgénero do Dark Academia?
Sim, resposta mais rápida e curta, porque já falamos muito sobre a Dark Academia neste episódio, é mesmo a questão da obsessão por um tema e dar a oportunidade de leitor, de escritor, que seja, estar ali a explorar aquele tema a fundo e estar envolvido naquilo e no que aquilo vai dar, e depois existe todo um pensamento por trás, pode ser de escritor ou pode ser um pensamento formado de vários pontos de vista que quem o escreveu teve que estudar para chegar ali. Então, como é um Uhum. género que aborda muita coisa e depois pode cruzar com outros géneros. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito da possibilidade de estarmos ali a lidar com um tema bem a fundo até conseguirmos ver um resultado ou não. Uhum. Mas eu gosto, é isso que eu gosto muito de estar aqui. É mesmo essa coisa de estudar. Tipo, estamos aqui envolvidos no tema e vamos mergulhar até onde ele der. Adoro. Acho que estás a conseguir a convencer toda a gente a ir ler Dark Academia. Mas eu acho que assim, é um género que quem estiver cansado psicologicamente talvez não seja o mais indicado, porque requer atenção e algum esforço para Uhum. acompanhar, porque às vezes são temas que não estamos tão à vontade nem conhecemos, então temos que ter um esforço dobrado. Mas eu acho que é super apaixonante e muito estimulante intelectualmente, e eu gosto muito disso. Bom. Então, a última pergunta é: até agora, qual foi o livro que leste e que mais te inspirou? Então, olha, a lista, eu não consigo escolher um e eu vou tentar ser muito rápida a falar. Assim, eu vou falar destes dois em primeiro por serem a mesma razão. Eu vou falar destes dois. Este é o segundo do Caraval e este é um da saga do Harry Potter. Este porquê? Porque É este um dos livro meus favoritos. é o meu favorito. Porque deu de tudo da escola, tudo aquilo que eu queria ter vivido lá, eu deu. E eu amo este livro, me inspirou muito, me mostrou que podes ir lá, contar tudo o que tu quiseres sobre o teu mundo, que as pessoas vão gostar disso. E como eu gostei muito, inspirou-me para escrever também assim, tirar-me aqueles medos. Este porque me mostrou como é que eu faço, como é que eu torno o meu texto tão encantável ao ponto de não sabermos o que é que está a acontecer e não queremos saber de mais nada, tipo, viver. Para ver quando, aquela sensação de estarmos dentro do mundo e vivemos dentro desse mundo e que esquecemos o resto do mundo, do exterior. Pronto, este livro deu-me isso e por isso ele inspirou-me de certa forma também a mostrar como é que eu posso fazer isso para os meus leitores. Este livro não é muito conhecido, que é Eu Dou o Sol, é juvenil, mas é um dos meus livros favoritos de sempre, porque trabalha a relação entre dois irmãos e conseguimos ter a parte interna e a parte externa da relação deles muito bem trabalhada, muito bem feita, muito equilibrada e eu senti tudo com este livro. Senti tudo e Ok. por isso ele inspirou-me também muito a desenvolver personagens. Este aqui vou recomendar para sempre. Eu já estava a pensar, bem, mas nunca mais chega à história secreta. Já está aqui. É o pai da Dark Academia, digamos assim, a mãe, o que vocês quiserem chamar. Um, é um livro que eu li sem parar até terminar. Eu acho incrível como está escrito. Não é nada assim de especial, não é assim uma aventura, não há assim nada que nos estimula quem é que matou quem. Não, nós sabemos disso tudo. E eu acho que é genial por causa disso. Nós sabemos tudo, mesmo assim conseguimos estar ali até ao final do livro, presos. E depois tem não é mágico no sentido de fantasia, mas tem uma certa magia Uhum. na forma como está contado e que nós sentimos espectáculo ali dentro e não queremos sair. E queremos fazer parte deste grupo e queremos nos questionar se nós também somos malucos por estarmos ali metidos. E pronto, e o último livro que eu vou falar de inspiração é muito especial para mim e é provavelmente o livro que mais me inspirou até hoje e que tem em todo lado, há comigo para todo lado, para Frankenstein. Muito especial, gostava de ter conhecido a Mary Shelley e gostava muito de ter conversado com ela, porque tenho muita coisa para te contar.
o que ela fez por mim. Com um livro que eu não sabia que ia ser tão importante, quando li pela primeira vez. Depois li uma segunda vez porque queria perceber as zonas específicas geográficas do livro. E agora estou a ler por uma terceira vez por outra razão muito especial. E, e é, pronto. É tudo que Uhum. eu posso dar. Olha, e podemos terminar deixando a questão se os leitores e os nossos ouvintes gostavam de um episódio ou um curso ou alguma coisa sobre o Frankenstein, que é uma Sim. obra super interessante. Uhum. E, portanto, digam-nos depois em comentário, mensagem, qualquer coisa. Exatamente. Sim, porque é gótica, mas também é ficção científica já inicial. Sim, Podemos deixar assim. exatamente.